Bendito seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o povo que Ele reúne em torno de si para adorá-lo. Esta igreja, ela existe unicamente para adorar a Deus, para glorificar Jesus Cristo. Não há uma outra razão. Os corais se ensaiam por conta disso. Professores se preparam por conta disso. Vidas se rendem a Ele por conta disso. A orquestra se prepara exatamente para isso, para o louvor da glória de Jesus. Nós não existimos em si. A igreja não existe em função dela. Não. Ela existe em função do Senhor Jesus. Porque Ele nos salvou, Ele nos remiu. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele não nos chama de povo, de bando, de multidão. Não, Ele chama pelo nome. Eu conheço as minhas ovelhas, disse Ele. E elas me conhecem a mim. É verdade. Hoje nós estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus. O Deus que encarnou, que já existia antes e que resolveu entrar na nossa realidade. Isso pode soar estranho a algumas mentes, mas a nossa não. A nossa não. Soube de uma história de um homem casado com uma mulher muito temente a Deus e que ele, por conta dos seus muitos estudos, não acreditava na possibilidade de um Deus todo-poderoso vir para a realidade do ser criado. O Criador fazer-se criatura não era possível na mente dele. Não era concebível essa ideia. E no dia de Natal, então, ele não foi para a igreja. E ele ficou em casa. E a esposa foi com os filhos e ele ficou. Fazia muito frio. Muito frio. E ele, próximo da lareira, ouviu barulhos na janela, como se alguém arremessasse pedras na janela. Aquilo lhe chamou a atenção e ele foi até a janela e viu que não eram crianças que jogavam pedras na janela, eram pássaros que tentavam fugir do frio e pelo vidro transparente batiam e caíam. E outro vinha, batia e caía. Ele então abriu a porta, mas os pássaros não entraram. Ele lembrou-se do celeiro que era aquecido e que tinham outros bichos dos seus filhos. Ele foi lá e abriu o celeiro, mas os pássaros não entraram. Ele teve uma ideia de colocar comida onde estavam os pássaros, fazendo um caminho até o celeiro, porque no celeiro havia calor. E assim eles fugiriam do frio lá fora. Mas não teve êxito. Os pássaros também não entraram nessa, mesmo com fome. Aí então ele percebeu que a presença dele assustava os pássaros. E ele então ensaiou alguma coisa para que os pássaros pudessem entrar nos celeiros, porque a única possibilidade de livramento da tormenta do frio era no aconchego do celeiro. Mas nada que ele fizesse era suficiente para que os pássaros saíssem de lá e entrassem no celeiro. Ele tentou imitar pássaro, colocou comida para pássaro, mas eles... Aí ele então percebeu que ele precisava falar a língua dos pássaros. Mas para falar a língua dos pássaros, ele tinha que ser pássaro. Aí disse, se eu pudesse ser pássaro, aí eu então salvaria os pássaros de morrer no frio.
mas não tinha êxito, não teve jeito para ele, porque ele era um ser humano e os pássaros eram pássaros. Ele entrou e ligou o televisor. E estava passando um hino sobre a encarnação, que dizia que Deus Criador se fez criatura para que a criatura pudesse ser salva, entendendo a linguagem do Criador. Ele desligou o televisor e foi para a igreja. Foi isso que aconteceu. O Criador se fez criatura para que a criatura pudesse entender a linguagem do Criador. Não haveria possibilidade de nós seguirmos um ser estranho se ele não vivesse a nossa realidade. E hoje nós comemoramos a visita do Deus à nossa realidade. Quero convidá-los a colocarem si em pé. Deus se fez homem, se fez carne, para que nós pudéssemos entrar no celeiro aquecido. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, disse Jesus em João 10. Eu sou a porta. A única, o único caminho. Quero convidá-los para prestar culto a esse Deus que encarnou. Deus Emanuel. Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Vamos nos apresentar a Ele agora? Em espírito e em verdade, é assim que a gente faz. Bendizemos o Teu nome, Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Bendizemos o Teu nome por meio de Jesus. Queremos prestar ao Senhor um culto, cantar ao Senhor louvores, orar ao Senhor expressando nossa gratidão, expressando nossas necessidades, contando e cantando as Tuas maravilhas. Queremos ouvir de Jesus, porque ouvir de Jesus a nossa alma se satisfaz, ela encontra a sua razão de ser quando escuta de Jesus. Queremos nos acalmar, nos aquietar, para que o Senhor fale de forma bem clara para a nossa realidade. Que o Senhor fale nos hinos, que o Senhor fale nas apresentações, que o Senhor fale nas orações, que o Senhor fale na palavra, mas que o Senhor fale, que nós saiamos daqui na certeza de que o Senhor veio e que o Senhor falou, que o Senhor agiu e o Senhor reagiu a este culto. Pedimos Tua graça a esse respeito, porque não é possível sem ela. Abençoe todo este povo que aqui está e aqueles que prestam ao Senhor culto pela internet também. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe chuva no final da tarde, mas agora um clima agradabilíssimo que favorece o culto ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo que aconteceu hoje durante todo o dia. A comunhão, os sorrisos. Muito obrigado pelos abraços. Muito obrigado pelo pão na mesa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo ajuntamento de família, a forma segura como o Senhor trouxe entes queridos de longe, como o Senhor levou entes queridos para longe. Muito obrigado. Muito obrigado. Aceite nossa gratidão por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se.
Dizer para Ele de nossa gratidão, de nossa alegria. Vamos nos envolver, mesmo que o cântico seja bem conhecido desde a sua infância. Traga da mente para o coração e envolva-se no louvor, porque Ele é digno e Ele está presente. Ele mesmo prometeu para nós, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e essa é a realidade, eu estarei. Amém? Amém. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem em si em pé. Obrigado, Joelmi. Com o seu coração, com a sua mente, com a sua vontade, tá? Proclamou o primeiro Natal.
Salva
a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos respondiam: amém. Estaremos lá. Por conta do sangue do Cordeiro, estaremos lá. E vamos celebrar a vitória do Cordeiro que viveu, que foi morto e ressurgiu, ressuscitou para a glória de Deus e que está à direita do Pai. E nós veremos isso e cantaremos a Ele louvores, como cantamos hoje aqui, a Ele a glória. Amém? A igreja pode sentar-se. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16. É muito importante que você entenda esse texto. E é muito importante que você reaja a esse texto. Porque a sua presença naquele grande coral, onde João viu milhões, milhares de milhares, em torno do trono daquele que é, que era e que há de vir, e que cantavam louvores, para que você esteja ali, fazendo parte desse coral celestial, é necessário que você entenda esse texto. E que você se posicione a esse texto. E que você conceitue para você o que é perguntado aqui pelo Cordeiro de Deus. Olha só. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Jesus perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apenas até aqui. Uns dizem que é Jeremias. Há quem comparem com João Batista. Estão falando também que é outro dos profetas. Mas e vocês? Qual que é o conceito de vocês? Como é que vocês estão me definindo? Quem sou eu para vocês? Aí um deles respondeu: e nós? Qual é a nossa resposta para ele? Porque um dia ele vai perguntar: quem sou eu para você? Ou o que eu significo para a tua realidade? Você canta que eu sou o Senhor e sou o Salvador, mas é verdade mesmo? Vamos cantar louvores? Coral Saracali.
Vamos louvar ao Senhor? Vinde, cantai, Jesus nasceu. Vinde, cantai, Jesus nasceu. A bela luz desceu. A graça infinita passou bem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado ao mundo veio. O eterno Deus, o Salvador, eterno Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero convidá-los para nos reunir em oração. Quarta-feira, depois de amanhã, 8 horas da manhã. Nós vamos fazer isso por um período de 1 hora. Teremos uma meditação rápida que nos estimula a orar. Depois vamos orar. Nós temos muitas coisas para contar a Deus. E outras tantas para pedir a Ele. E outras mais ainda para agradecer. E eu quero convidar você para participar disso. Bendita a hora de oração. Presbítero Samuel Pereira, está na liderança desse ministério toda quarta-feira, de 8 às 9 horas. Passa por aqui antes do seu serviço. Se você começa às 10, fica conosco, ora. Se você está de férias, vem orar conosco. Por conta disso, nós queremos convidar as irmãs do Ministério de Oração de quarta-feira às 14h30 para juntarem-se a gente. E os homens da reunião de oração das 19h30, lá no Santo Agostinho, no SCC, para juntarem-se a gente também. Queremos fazer um momento de oração único na quarta-feira, de 8 às 9 horas, e vocês estão carinhosamente convidados para juntarem-se os motivos de vocês aos nossos motivos aqui. Tá bom? No início do ano, foi lançado um desafio para a igreja. Eu acho que esse é o 3º ou é o 4º ano que isso é feito. Para que leiamos a Bíblia toda no período de 1 ano. E muita gente aceitou. Muita gente. E hoje 2 já me deram o nome. Eu terminei. Ali por final de janeiro, início de fevereiro, queremos agradecer a Deus e fazer uma justa homenagem a esses que leram a Bíblia toda em 1 ano. Uma das pessoas que leram a Bíblia toda em 1 ano não está mais conosco. O presbítero Samuel Mendes. Ele leu e disse, olha, terminei, põe o meu nome lá. Quem terminou vai receber uma Bíblia e um diploma da Sociedade Bíblica do Brasil. Vou enviar o seu nome para eles e eles mandam um certificado de leitura. Tá bom? É uma simples homenagem, mas muito justa. O maior prêmio é a edificação que veio com a leitura e o conhecimento que ela traz. E as bênçãos que advêm desta leitura. Tá bom? Vocês estão... Terminou? Me liga, me avisa, manda um WhatsApp, manda um e-mail, avisa na secretaria, dá o seu nome e a gente vai então fazer essa homenagem. No início de fevereiro,
porque é o tempo que a sociedade bíblica leva para elaborar esses certificados. Domingo, todos vocês estão convidados para celebrarmos o Senhor nosso Deus pela vitória deste ano. O tema do ano inteiro foi a 100ª. Fizemos algumas ações e orações em favor do retorno. Houve investimento, houve trabalho e Deus nos deu a vitória da reação de muitas centésimas, que nós vamos guardar o nome e não vamos expor, por conta de vários fatores, inclusive de não exposição. E eu quero convidar vocês, domingo, 18 horas, haverá aqui um sorvete, um bolo com sorvete. Isso já é um motivo num calorzão desse para que você venha, tá bom? Quem não deu o nome ontem, nem de manhã, nem de noite, e que pode vir, 18 horas, nós vamos começar o culto com bolo e sorvete, agradecendo a Deus pelo retorno da 100ª e dando início às atividades do próximo ano, que vai ser divulgada no domingo. Quem não deu o nome, mas que virá, levante a sua mão. Rapidamente, em cima também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ninguém da minha ala esquerda? Obrigado. 12. Vou contar. Opa, ótimo. Excelente, 14. Vou contar 20 aqui, tá? Então, isso aqui é para que a gente possa comprar o bolo e o sorvete para que todos possam participar. Tá joia? Vamos cantar louvores ao nosso Deus, coral Gled. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não temais. Estas foram as palavras que nos foram deixadas por aquele cujo nascimento celebramos hoje. Relembramos as proclamações dos anjos. E a brilhante estrela no céu. Relembramos a alegria e o espanto dos pastores e magos. Sim, é tempo de relembrar os milagres que ocorreram numa noite santa há muito tempo. Nos alegramos na segurança de que foi real e que é real agora, hoje, neste exato momento. Povos, cantai, o Senhor nasceu, que haja paz na terra esta noite. Jesus nasceu.
resplandeceu a luz. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Muito obrigado por sua presença conosco hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus possa abençoá-los e enriquecê-los com a presença dEle. Eu quero convidar a que venha aqui orar pela palavra de Deus o nosso presidente regional, o pastor Antônio. Até próxima semana. Ele é o nosso presidente. Eu queria que ele viesse aqui orar pela palavra de Deus. Nossa gratidão ao pastor Antônio por todo o exercício de sua liderança. Pelas suas bênçãos dispensadas a nós outros, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui para glorificar o teu santo nome pelo nascimento de Jesus. Obrigado, Jesus. E que a tua palavra nesta noite possa ecoar de uma maneira que fique guarida em nossos corações para o nosso crescimento e fortalecimento na fé em Jesus. Nós te louvamos pela vida da igreja e que o Senhor a abençoe grandemente para que ela possa continuar proclamando Jesus como Salvador enquanto estiver aqui na terra. Abençoe o pastor Waldenberg na entrega da mensagem nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa usá-lo da maneira que venha nos edificar, venha nos fortalecer na fé em Jesus. Abençoe-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta escrita à igreja de Colosso.
Carta de Paulo aos Colossenses. Versículo 13. Eu queria convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé para esta leitura. E eu quero convidá-los a fazermos juntos uma leitura alternada. Eu lerei os ímpares, iniciando no 13º, e os irmãos em uníssono farão a leitura dos pares, estendendo-se ao 23º. Colossenses 1, de 13 a 23. A leitura começa assim. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Muito obrigado. Um tempo desse, de férias, eu passei por aqui e fui até Foz do Iguaçu. E trouxe de lá algumas lembranças do lugar. Eu não fui lá por conta de comprar as lembranças, não. Eu fui lá por conta das cataratas. Estando lá, eu adquiri alguns souvenirs, algumas lembrancinhas. Esse ano de férias fui a Aracaju. E trouxe lembranças de lá. Coisas pequenas, mas que me fariam lembrar que eu estive em Aracaju. Eu não fui a Aracaju por conta das lembranças. Não. Ninguém em sã consciência vai a Paris para comprar a Torre Eiffel de lembrança. Ninguém. Você vai e estando lá, compra. Não é assim? Ninguém vai a Roma ou a Itália apenas para comprar lembrancinhas de lá e trazer algo que prove que você esteve lá. Não precisa disso. A sua palavra deve ser suficiente para dizer eu estive lá. Não é verdade? O texto que foi lido nos fala de Jesus como recompensa
do cristianismo. Tudo o mais é secundário e terciário. Jesus Cristo é a recompensa do cristianismo. Ele é a maior bênção do cristianismo. Não tem nada maior do que ele. Não existe nada maior a ser revelado para nós além de Jesus. Não tem riqueza maior. Nada pode ser nos dado maior do que o que já nos foi dado em Jesus. Eu sei que muitos podem vir a Cristo por outras razões. Pela lembrancinha, pelo souvenir, pela bênção. Isso não é novo. Algumas pessoas vinham a ele pela comida. E ele percebeu e nem por isso deixava de alimentar as pessoas. Eu sei que vocês me procuram pela comida que perece. Não vou dar comida para vocês. Não, ele nunca negou isso. Mesmo sabendo. Eu sei que vocês me procuram apenas pela cura. Mesmo assim ele curava. Ele é extraordinário. Ele é magnífico. Ele é digno de toda glória. Porque mesmo conhecendo as intenções das pessoas que se dirigiam a ele, ele as abençoava. Ele não remia-se de abençoar. Ele é a maior riqueza. Muitos iam a ele apenas por milagres. Alguns iam por medo, mas ainda assim ele dava assistência. Um dia ele perguntou: o que estão dizendo de mim? Como se ele não soubesse, porque ele sabia. Aí o pessoal trouxe alguns conceitos. Estão comparando o senhor a Jeremias. Também estão comparando a João Batista. Há quem diga que o senhor parece muito com Elias, na forma como faz, como prega, ou como faz milagre. Até outros profetas já compararam o Senhor. Então ele particulariza, ele personaliza a pergunta e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Porque essa, na verdade, é a razão de eu perguntar o que os outros dizem, para encaminhá-los a esta pergunta de ordem pessoal. O que vocês dizem que eu sou? O povo diz isso, mas e vocês? Quem foi Jesus para nós em 2017? Estamos encerrando o ano. O que você diz que foi, ou quem foi Jesus neste ano para você? O que ele fez que tornou-se digno de destaque? Como é que você relaciona-se com os conceitos acerca de Jesus? Porque é isso que importa. É isso que fica. Você andou com ele a ponto de dizer: ele estava aqui. A leitura que você fez da Bíblia, você fez para cumprir tabela ou você fez para manter a intimidade e melhorar o conhecimento? Você se maravilhou com aquele texto que você já conhecia. E você disse: que coisa rica! Olha como é magnífico isso daqui. Falou ao meu coração. Aquele hino tocou a minha alma, me fez chorar. O Senhor estava ali, eu vi. Ele falou comigo. Foi para mim esse recado. Teve o meu endereço, trazia o meu DNA. É a minha história que ele falou na mensagem. Ou você passou em branco? Aquele irmão tinha que estar aqui, porque essa mensagem sobre dízimo é para ele. Essa mensagem aqui sobre libertação é para aquela irmã. Você distribuiu toda a alimentação e ficou sem nada. O que você diz no final do ano acerca de Jesus? Porque ele vai perguntar para você. Estão dizendo que eu sou isso, mas e você? O que você diz? Você não vem aqui apenas para adquirir conceito, ou vem? Eu vou lá para pegar algum pouco de conhecimento. Eu vou para pegar algum conceito. O Miltinho disse que ele é Salvador. Então eu já aprendi que ele é Salvador. O Domingos disse que ele é Senhor. Então eu vi também. O Joel me cantou que ele é rei. Então ele é rei também. Você vem apenas para adquirir conhecimento dos outros e agregar a você? Ou você vem e tem uma experiência pessoal com ele? Porque é isso que importa. É isso que interessa. Nada além. Todo o resto é supérfluo.
se a sua experiência com Ele não for íntima, pessoal, direta. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Definir Jesus de todo o coração é o que importa na nossa vida cristã. Não definir como o seu pai definia. Eu me lembro de alguns pastores meus, alguns já estão com Jesus, e eu ouvia a oração dele, e de vez em quando eu via frases na minha oração que eram frases deles. Eu adotei para mim algumas frases. Eu me lembro de um pastor da Assembleia de Deus que orava e dizia assim: Senhor Jesus, o Senhor é o Deus da minha alma. Eu achava aquilo tão bonito, nunca ninguém falou para mim. E eu, de vez em quando, falava isso. Ele é o Deus da minha alma. Eu lembrava do pastor José Alves, que faleceu de uma forma estranha, fazendo uma visita evangelística. Na porta da casa ele teve um infarto e ali mesmo ele foi para Jesus. Na obra. Quem é Jesus para você? Como é que você define Jesus? Você precisa ter uma definição pessoal, algo seu. Não que o seu pai dizia, não que você ouviu na igreja, mas fruto de experiências com você. Você lembra de alguns conceitos de alguns homens na Bíblia? Conceitos de ordem bem pessoal. Por exemplo, Pedro. Pedro disse para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pessoal. Íntimo. O Senhor é o Cristo, eu estou vendo isso. Outra pessoa que definiu de forma extraordinária foi Tomé. Depois de muito tempo andando com Jesus e até de duvidar da possibilidade de uma ressurreição, o Senhor Jesus chega para ele e diz assim: olha, põe a mão aqui e não seja mais descrente, mas seja crente. Aí ele faz essa afirmação: Senhor meu, Deus meu, Senhor meu, algo pessoal, íntimo, algo da sua relação, comprovada por experiência. Outra pessoa foi o próprio João Batista, primo dele. Uma época ele disse: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Quando ele se aproxima, aí ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. É o que foi providencial por Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse aqui, ó. É dele que eu falava. É ele que eu falava. Ele já existia antes de mim. Alguns até acharam que eu era ele. Mas eu sempre falei: eu não sou ele. Ele é ele e eu sou eu. Eu não sou nem digno. Ele tinha experiências pessoais. Outra pessoa que nos é falado de experiências pessoais é Isabel. Isabel chega a dizer para a mãe de Jesus o seguinte: de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela dirige-se ao feto, dizendo: ele é o meu Senhor. Aqui está sendo gerada o meu Senhor. Porque o feto que há em mim tremeu quando você se aproximou e falou. Ela dirigia-se a Jesus sendo gerado ali como o seu Senhor. Outra pessoa que tinha um conceito direto era Maria. Maria, lá em Lucas, capítulo 1, ela faz esse cântico aqui. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deve ter sido extraordinário o relacionamento de Maria com Jesus. Pensa um pouquinho comigo. Ela sabia quem era Jesus. Ela ouviu o anjo. Ela está
lamentando o Salvador dela, o Senhor dela. Deve ter sido extraordinariamente fabuloso isso. Eu pensei em falar sobre esse relacionamento, mas o Senhor me fez mudar. Uma outra ocasião eu penso com vocês sobre o relacionamento de Maria com Jesus. Mãe, ela é mãe dele, mas ele é salvador dela. Ela é protetora dele, mas ele é protetor dela. Ela é o alimento dele, mas ele é o pão dela. Deve ser extraordinário. Aí ela diz, meu Senhor, ele é meu Salvador, inclusive dela. Quem é que diz os homens ser o Filho de Deus? O que dizem ser o Filho do Homem? O que estão dizendo por aí? Isso foi apenas uma porta para que ele perguntasse, e você? O que você diz que eu sou? O que é Jesus para você, meu irmão? Você tem essa definição? Quando você começa a orar, você diz, Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Davi, Rei do universo. Você diz, meu Pai, meu Senhor, o meu Salvador. Estou com tanta luta. Quero dividir contigo algum tempo. Ele está tão longe ou ele está tão perto? Quem é ele para você? Aqui nessa carta, rapidamente, eu queria ver algumas definições que Paulo colocou aqui. E uma delas é que Jesus é o libertador. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele tirou de um lugar e levou para outro lugar. Ele me transportou. E ele fez isso por amor. Ele alimentou multidões, mas ele me alimentou. Ele protegeu multidões, mas ele me protegeu. Ele salvou milhões, mas ele me salvou. Eu conheço o seu nome, ele conhece o meu nome. Temos um relacionamento pessoal e íntimo. E um dia ele vai chamar a mim pelo meu nome. E quando ele chamar pelo meu nome, não haverá engano. Hoje, lá em casa, em torno da mesa, estávamos discutindo os nomes que nós temos. E a minha filha falou assim, eu vi outro Waldenberg. Fiquei espantado. Tem mais de um na Terra? Eu acho que um já era muito para a Terra. Diz que tem mais de um. Aí eu perguntei, e tem Delosteni? Aí disse, não. É único. O meu nome pode ser José, João, Carlos, mas no dia que ele chamar Carlos, ele nem precisa completar. Guedes de Melo, não precisa, porque aquele Carlos vai levantar. E haverá uma identidade entre o que chama e o que é chamado, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos dele. Não precisa você andar com a identidade. No dia que ele chamar, Senhor, esse aí sou eu. Está aqui o meu nome. Não há necessidade. Ele é o meu libertador. Ele é o meu Senhor. Eu tenho o nome dele. Ninguém me moleste, disse Paulo. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Jacó trouxe marcas também de um encontro com Deus. Nós também temos. Está no nosso DNA. Ele nos transportou do império das trevas. Isso é salvação, irmãos. Isso é mudança radical. Isso fala que ele nos libertou, que nos tirou de onde nós estávamos. Me libertou dos meus medos, dos seus medos, dos nossos pecados. Outra afirmação de Paulo no conceito é que ele diz que esse Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele não é inferior. Ele não está abaixo. Não, ele é Deus. Ah, como que ele é Deus? Ele é Deus.
Tu és o Cristo. Tu és o meu Salvador, o meu Senhor. Ele não é apenas o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o Senhor de toda a terra. Ele é o meu Senhor. Ele é meu pessoal. E esse caminho é tão estreito, seguir-se a ele uma porta tão estreita, tão apertada, que só passa um. Não tem como você levar mais alguém. Há uma necessidade de um relacionamento íntimo, que não se resume aos domingos, irmãos. Não se resume aos domingos, aos momentos de louvor, de culto, é a vida inteira. Eu não dou ao Senhor apenas 10% do meu salário, 100%. É 100%, não é 10%. É 100%. Porque os 90% se ficarem comigo, eu compro tanta besteira. 50% de queijo. E 50% de coisas que eu não uso. Eu sou mestre em supérfluo. Você não tem ideia de quem eu sou. Eu compro coisa para usar daqui a um ano. Entrou um ladrão na nossa casa lá e levou um sapato meu. Tinha 2 anos que eu tinha comprado. Nunca tinha posto o pé nele. O ladrão levou. E o infeliz está usando. E eu não usei. Eu não sei se eu comprei, eu ganhei um outro par de sapato. Um tempo depois eu resolvi usar. Era um 38 e outro 39. Não podia nem trocar. Nem lembrava amanhã de comprar daquilo. E tive que usar. Um pé maior do que o outro. Se eu tivesse usado na época que eu comprei, tinha percebido que um era maior do que o outro. E fiquei assim. Eu acho que isso deformou o meu pé. Um menor e o outro maior. Aqui nos é dito que Ele é o meu Deus. E que tudo que Ele faz por mim resulta em bênçãos para mim. Mesmo que eu não entenda. Quem é Jesus? É Deus? Ele não é inferior. Ele é Deus. Ele é Deus. Emanuel. Deus visitou o seu povo. João escreve uma carta e no comecinho dela ele diz assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo entendeu isso e ele diz aqui, versículo 16: pois em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é Deus, amém? Eu creio nisso. Isso vai fazer diferença na minha vida. Isso vai fazer com que o culto não se resuma ao domingo. Não se resuma a um momento, mas à própria vida. E por fim, ele aqui é o Criador. Tudo que ele fez pela sua palavra. Haja luz, foi ele. Haja animais, foi ele também. Tudo foi criado por ele. E é interessante que tudo foi criado para ele. A Vilma foi criada para ele, e o Leni. Foi criado para Deus, para Jesus. Não foi para o seu papai, nem para a sua mamãe, nem para casar com João C. Foi para Jesus. Que coisa extraordinária! Eu tenho um neto chamado João. E outro neto chamado Davi. E outro neto chamado Miguel. Que eu digo que são meus netos, mas são do Senhor.
eles precisam entender que foram criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aqui está escrito, esta casa de oração foi edificada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o verbo de Deus. Ele é a ação de Deus. Por gentileza, curve a sua cabeça, por favor. Lá em João capítulo 10, ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Eu conheço as que são minhas. Elas têm o meu nome. Elas têm marcas minhas. No dia que houver o arrebatamento, eu as levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejam aqueles que o Senhor me deu, que o Pai me deu. Das mãos de meu Pai, ninguém arrebata. Você não é seu. Você é de Deus. Você é de Jesus. Por criação e por redenção. Como é que você define o teu Senhor? Filipe uma vez perguntou, Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus estranhou a pergunta e disse, ué Filipe, como assim mostra? Quem vê a mim, vê o Pai. O autor da carta aos Hebreus diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, letra maiúscula, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este homem, este Filho, é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o meu Senhor. É o meu Salvador. É o meu advogado. É o meu amigo. É o meu orientador. Paulo escreve essa carta e define o que ele já havia definido. Ele é Deus, eu sou o servo. Ele é o Todo-Poderoso, eu sou o limitado. Na nossa caminhada, ele é o provedor e eu o abençoado. Ele é tudo e eu nada. Eu sei disso. Você entende assim? Depois de uma experiência amarga, Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a sua experiência? Saulo era religioso, mas agora trazia marcas de Jesus. Eu quero convidar você para um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Isso vai mudar muita coisa na tua vida. Isso vai redefinir os teus valores. Senhor querido, eu não sei se nós temos conceitos dos nossos pais, conceitos dos nossos pastores, não sei se nós trazemos algumas definições que adquirimos em livros, ou se nós temos experiências contigo, a ponto de te chamar de meu. Eu não sei, mas eu quero aproveitar este momento e confiar aos teus cuidados, cada um de nós aqui, para que o Senhor entre nesta realidade. O Senhor não desista de nós, continue batendo e chamando, até que venhamos a abrir, e ao abrir o Senhor vai entrar, e nós cearemos com o Senhor, e o Senhor conosco, conforme o Senhor prometeu. Eu quero pedir ao Senhor esta graça agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pensa nisso. Ele quer um relacionamento íntimo com você. Pessoal, direto. Isso não é religiosidade. Não. Isso é vida. Vamos cantar louvores a Ele? Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Nós vamos cantar Noite de Paz. É uma das músicas de Natal mais cantadas. E é um dos elementos dessa música é a estrela que guiou naquela época aqueles que iam visitar Jesus. E depois disso Jesus fala: vós sois a luz do mundo. E ele fala assim brilha a vossa luz diante de Deus e dos homens. Que nós possamos fazer que o nosso Natal seja um momento e um ambiente para que nós brilhemos a luz de Jesus, para que nós mostremos o verdadeiro sentido do Natal para nós. havia naquela mesma comarca
pastores que estavam nos campos guardando os seus rebanhos. E de repente apareceram os anjos e a glória do Senhor brilhou sobre eles e ficaram assustados. O anjo lhe falou: não temais, pois trago boas novas de grande alegria. Pois hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto será um sinal para vós: o acharão envolto em panos, deitado numa manjedoura. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Abençoe os teus relacionamentos e a saúde aconteça na tua casa. O Senhor mesmo cuide de você. Eu quero convidar para receber e abençoar, cumprimentando os irmãos na porta central, o pastor Frank,
E a Ilma, por gentileza, aqui, tá? Depois da oração. Na porta lateral, André e Fernanda, por favor. Tá bom? Na porta da praça, eu quero chamar Sara Oziro e a Júlia Faria, Beth e eu. Tá bom? Vamos nos colocar em pé. Deus abençoe, sim, a sua casa. Obrigado pelos irmãos que participaram dos corais. Muito obrigado. Eu sei que isso requereu de vocês muito ensaio, dedicação, esforço. Não é fácil. Obrigado à orquestra. Muito obrigado. Deus abençoe a semana de vocês. Deus fortaleça. Quero convidar o José Carlos Silva, que vem aqui orar, meu irmão, por favor. Encerrando assim a nossa reunião. Certamente o culto não, o culto vai continuar. Queremos continuar celebrando Jesus. Tá bom? Depois da sua oração estaremos impetrando uma bênção. Obrigado. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por demais, Senhor Deus, porque essa noite foi sobrenatural para todos nós, Senhor. Obrigado. Senhor, o Senhor derramou sobre nós o seu entendimento, Senhor Deus, porque o Senhor disse que ia revelar-nos, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, que derramou em nós esse discernimento. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor alcançou nesses momentos também nossos familiares. Nós pedimos isso, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, Senhor Deus. Cubra nossa semana, Senhor Deus, para que nós venhamos, Senhor Deus, diuturnamente orar sem cessar, Pai. Te agradecendo, porque essa é a sua boa, perfeita, agradável vontade para nós. Seja feita a sua vontade em nós, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor multiplique o pão na tua mesa, mas também multiplique a paz no seu coração. Abençoe os teus relacionamentos e guarde os teus filhos do que Ele chama de mal. E proteja a tua família, te permitindo ter experiências novas e renovadoras de crescimento nele, por Ele e para Ele. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e toda a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada e gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.